Boa noite, bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar a leitura do livro Português e Linguagem, volume 7. Eu sou Felipe, se gostar do meu vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative as notificações para você que está se preparando para concurso ou gostaria de mais informações. Não esqueça, se utilizar a compra pela internet, clique no link da descrição Amazon e Shopee. Muito obrigado, tenha uma excelente semana. Me siga no Facebook, Twitter e Instagram. Eu conheço muita gente na vida, disse Ana Neném, que é igualzinha a aranha. Seus pequeninos e os fracos, mesmo sem querer, que causam dano insignificante. Mostra-se ofendida e vinga-se terrivelmente. No fragmento há dois diminutivos, igualzinha e pequenino, que apresentam sentidos diferentes. Indique o valor semântico desses diminutivos em cada situação. Veja como o narrador apresenta uma sequência de ações. Mal acabou de falar, uma abelha que voava nas proximidades ficou presa nas malhas da teia, em seguida em besouro, minutos depois um grilo. Faça o mesmo com as frases a seguir, mantendo o estilo do autor, invente uma continuação para elas. Mal acabou de falar, Ana Maria, que estava nas proximidades, apareceu na sala. Mal acabou de falar, um boi que escapara do cercado passou correndo. Você deve ter notado, pela linguagem, que o texto é antigo. Ele faz parte do romance Cazuza, publicado pela primeira vez em 1938. Identifique no texto três situações em que a linguagem seja bastante diferente da que é usada no português falado hoje no Brasil. Reescreva os enunciados correspondentes às situações que você identificou, passando-os para a linguagem própria do português atual. Leve em conta o contexto em que os enunciados aparecem. Por exemplo, um enunciado que faça parte de um diálogo entre colegas da escola deve apresentar maior coloquialidade. Leitura expressiva do texto. Seguindo a orientação do professor, faça um colega com a leitura expressiva dos diálogos do texto lido pela professora. Desprezando a fala do narrador, use entonações adequadas para dar a ideia dos diversos momentos de diálogo, sugeridos por expressões como com voz ameaçadora, delicadamente, com a voz mais doce deste mundo, etc., empregadas por ele. Quando a leitura estiver boa, apresente-na para a classe, trocando ideias. Você já passou por uma situação parecida com a descrita no texto? Já foi ofendido ou pressionado por colegas? Em alguma oportunidade você defendeu algum colega que era pressionado? Se sim, conte para os colegas como foram essas experiências. A professora diz que muita gente igual a aranha da fábula. Na sua opinião, por que essas pessoas agem dessa maneira? Alguns dos nomes das personagens do texto são na verdade apelidos. Bicho de coco, laleco, fala mole, biné. O que você acha do hábito de colocar apelidos em colegas? Produção de texto. A argumentação oral, a discussão em grupo. Utilizamos a linguagem oral em várias circunstâncias de nossa vida. Em casa, na escola, no trabalho, em conversas com os amigos, em festas e encontros. Em alguma dessas situações, o uso da língua oral é mais espontâneo e não segue normas ou procedimentos pré-estabelecidos. Já em outras situações, pode haver regras e fatores que orientam a produção do texto oral, tais como o momento adequado a falar, o tempo de que fala cada pessoa, dispõe para usar as palavras, o direito de expor ideias ou de rebater as ideias do outro, e assim por diante. Neste volume e nos próximos, você desenvolverá muitas atividades relacionadas com a produção de textos orais. Estudará principalmente os gêneros orais públicos, isto é, aquele que empregamos normalmente em nossa vida, dentro ou fora da escola, como no seminário, em entrevista, o debate sagrado, regrado, o debate deliberativo e a discussão em grupo. O que é uma discussão em grupo? A discussão em grupo é um gênero argumentativo oral produzido coletivamente, sempre que há necessidade dos participantes de uma equipe expressarem seu ponto de vista sobre um assunto geralmente polêmico. Ela pode ocorrer em diferentes situações sociais, na escola, no trabalho, em reuniões da comunidade, etc. Geralmente ela é feita com certos objetivos, como levar os participantes a analisar uma situação, levantar dados e pontos de vista para depois apresentar uma opinião, preparar-se para dirigir um movimento ou participar de um debate, etc.
Por essa razão, é comum a discussão em grupo dar origem à produção de outros gêneros textuais, sejam orais, sejam escritos. Com a orientação do professor, assista no DVD de gêneros orais que acompanha essa coleção a uma discussão em grupo. Depois de assistir ao vídeo, leia os depoimentos a seguir. Depoimento 1. Aos 8 anos me mudei para uma nova cidade. Acho que, por não conhecer ninguém, ficava sozinha e engordei. Aí começaram apelidos de baleia, bicho, dragão, como era uma cidade pequena. Tinha pouca gente na escola. Todo mundo sabia, as pessoas riam de mim, os meninos falavam e outras achavam graça. Depoimento 2. Sofri bullying desde a quinta série, quando comecei a ter espinha, a crescer. Sou muito alta, sou negra. Juntava os apelidos racistas e o fato de ter espinhas no rosto. Me alopravam e humilhavam muito. Afetou minha autoestima, me sentia feia, excluída. Regras para discussão em grupo. Não há regras rígidas para a realização da discussão em grupo. Como nesse gênero, não há uma figura oficial de um mediador, pessoa que organiza as discussões. Deve vigorar na discussão o princípio do respeito ao outro, o que significa estabelecer condições de igualdade entre os participantes. Assim, devemos respeitar as vezes de falar do outro e suas ideias, mesmo que diferente de nossas. O tempo da discussão varia e é estipulado pelos integrantes do grupo. Depoimento 3. Guilherme era um garoto de 13 anos, estudante de 8º ano do ensino fundamental, que era constantemente agredido verbalmente por seus colegas pelo fato de ser um excelente aluno. Ele sempre tirava as melhores notas da turma, era elogiado pelos professores e acabou se tornando alvo das agressões por um grupo de 4 alunos repetentes e que invejavam o bom desempenho acadêmico dele. Depoimento 4. Havia um grupo de alunos na minha sala que não gostavam de mim, e foi aí que tudo começou. No começo eles provocavam na minha frente, mas eu nunca me escondi por causa disso e resolvi contar os problemas aos meus pais e depois para uma professora. Para resolver o caso, ela se sentou comigo e com as meninas. Depois dessa conversa, as provocações da minha frente pararam, mas eu descobri que havia uma comunidade e um site de relacionamento criado exclusivamente para me zoar. Com a orientação do professor, forme um grupo com alguns alunos a fim de realizar uma discussão. Escolha um dos depoimentos e discuta uma análise o caso relatado, levantando em conta o roteiro que segue. Não há necessidade de responder a todas as questões apresentadas em cada item. Contudo, seria conveniente que em alguns momentos as questões ou algumas questões não abordadas fossem incluídas na discussão. Antes de iniciar a discussão,